Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos irmãos e amigos, que bom estar aqui novamente para refletirmos sobre um dos assuntos do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu abri ao acaso e caiu no capítulo Pedi e Obtereis. E o item que eu vou ler e comentar será o 9 e o 10, porque o 9 é bem curtinho, então eu vou aproveitar e vou ler o 10 também, tá? Então diz assim: ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrente a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão, ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, nem encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação vai sobretudo com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Então assim terminou esse trecho do Evangelho, falando sobre a ação da prece, transmissão do pensamento, que é um tema muito importante e muito abordado na doutrina espírita, nas palestras, nas reflexões, mas que é sempre bom relembrar, né? A prece, esse poder, essa fonte de poder que nós temos à nossa disposição e que muitas vezes não damos o devido valor. A prece, Jesus nos ensinou, porque antes de Jesus vir ao nosso planeta, nós nem sequer imaginávamos o que era prece, a possibilidade de conversar com Deus, a possibilidade de conversar com os espíritos, amigos, né? Isso não nos ocorria, não pensávamos sobre esse assunto. Mas quando Jesus veio na Terra, um dos seus ensinamentos foi a prece, a oração, a conversa, a comunhão que podemos fazer com Deus e com a espiritualidade. Então, como não conhecíamos nada a respeito, Jesus nos ensinou aquela oração tão bonita do Pai Nosso, né? Então, ali
é um norte, é um exemplo, é um referencial para as almas que ainda não têm ainda a familiaridade ou acham que para fazer a prece precisa de palavras bonitas, precisa de algo a mais. Mas não é nada difícil fazer a prece, nada sobrenatural, né, digamos assim. É algo muito simples que nós podemos fazer em todos os lugares, né? Na nossa casa, na casa espírita, na rua, no ônibus, em absolutamente todos os lugares podemos. A partir do momento em que tivermos a necessidade de pedir um auxílio, de agradecer e de glorificar a Deus, em que sentirmos em nosso coração essa vontade, nós podemos fazer a prece, essa oração, que nada mais é do que sentir o que se passa no nosso coração e verbalizar em palavras, que não precisam ser ditas em voz alta também, né? Um simples pensamento é a prece, né? Então, no próprio Evangelho, ou no Livro dos Espíritos, nos traz a lição de que ao acordar nós devemos fazer uma prece também, porque agradecer por mais um dia de vida, agradecer porque estamos tendo a possibilidade de despertar, de fazer atividades, de pensar, de conversar com as pessoas e assim, dessa forma, dar mais um passo na nossa evolução, porque é com as experiências que nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo e evoluindo. Então, agradecer logo que acordarmos, logo que abrirmos os olhos, vamos agradecer com simples palavras. Senhor, obrigada por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade que estás me dando. Obrigada pela noite de sono que eu tive. Ao dormir, podemos agradecer e pedir também, Senhor, obrigado por esse dia de vida que eu tive, que eu tenha uma noite de sono tranquila, bons sonhos, que meu espírito esteja acompanhado dos amigos espirituais, que eu possa aprender, que eu possa trabalhar, enfim, daí nós vamos, conforme o nosso momento, nosso sentimento, verbalizar, falar ou pensar nos nossos desejos, nos nossos anseios e podemos pedir, né? No capítulo pedir e obtereis, nós podemos pedir tudo, amados irmãos, tudo que quisermos, né? Seja os pedidos mais simples, mais supérfluos, nós podemos pedir, né? Porque nós temos essa liberdade, nós temos o livre-arbítrio. Mas vamos pensar muito bem o que andamos pedindo, vamos refletir, né? O que nós podemos pedir? O que seria útil pedir, né? Então, pedir saúde, muita saúde, para que nós possamos aproveitar a nossa vida, estudar, trabalhar, nos exercitar no bem. Mas, sabendo, amados irmãos, que às vezes nem tudo que nós pedimos nós recebemos igualzinho como nós pedimos. Às vezes a doença se apresenta na nossa vida e não é por isso que nós vamos nos rebelar, não é por isso que nós vamos assim ficar desesperados ou achar que a prece não foi efetiva, que Deus não nos ouviu, que os espíritos amigos não nos ouviram. Não, porque Ele sempre nos ouve. Quando a prece é feita com um sentimento, com emoção, com uma vibração, ela é sempre ouvida, né? Aquela prece mecânica, dita da boca para fora, com um sentimento assim de obrigação, de cumprimento de uma obrigação, aquela talvez não chegue aos ouvidos dos amigos espirituais e de Deus, né? Talvez até chegue, eu não sei. Mas com certeza a prece bem vibrada, bem sentida, essa chega. Mas quando ela não for respondida da maneira como nós pedimos, nós temos que ter a maturidade suficiente de um filho de Deus, de um irmão de Jesus, de saber que tudo que vem e que se apresenta na nossa vida é para o nosso bem.
que tudo aquilo que nós pedimos e não obtemos da forma como nós pedimos, nós devemos aceitar e agradecer também, não é? Nós não podemos estar felizes e gratos apenas quando nós recebemos tudo o que pedimos, né? A gente tem que estar grato a Deus por tudo, até pela doença quando ela se apresenta na nossa vida. Isso é um exemplo, né? Porque nós sabemos que a doença é uma das ferramentas que Deus nos dá para crescimento. Aí nós vamos aprender muitas coisas com ela, né? Nossos familiares também que estiveram nos acompanhando nesse momento. Então vamos aproveitar todas as oportunidades que se apresentam na nossa vida, sempre com um sentimento de gratidão, porque tudo é para o nosso bem, tudo é para o nosso crescimento. E nós só vamos aprender com isso se nós não nos rebelarmos, se nós não tivermos o sentimento de revolta no nosso coração. Nós só vamos bem aproveitar todas as experiências se nós estivermos abertos a ela. Apareceu uma situação que ao primeiro momento nós temos um baque, né, uma surpresa, ficamos desanimados, assustados, vamos fazer a prece, vamos pedir socorro a Deus, para que a gente possa enfrentar esse desafio, para que a gente possa superar com dignidade, tendo a fé. Porque o que é a fé? É ter assim a esperança de que tudo vai passar, de que nós estamos acompanhados, de que nós não estamos sós, de que nós temos junto de nós uma equipe espiritual que está ao nosso lado para nos amparar, para nos socorrer, para nos trazer inspirações, bons pensamentos, boas vibrações. E nós só vamos receber essas inspirações, esses bons pensamentos da espiritualidade sem desespero e sem rebeldia. Então, vamos aliviar nosso coração quando nós estivermos cheios e preenchidos desses sentimentos que acabam fazendo como se fosse uma fumaça no nosso pensamento, uma fumaça nos nossos olhos, em que nós não conseguimos ver realmente as possibilidades, as alternativas, porque tudo tem solução nessa vida também, né? Nenhuma situação vai se apresentar sem solução. Isso não existe. Então, às vezes, as situações se apresentam para que a nossa inteligência seja desenvolvida, para que a nossa fé seja aumentada, para que a nossa esperança seja alimentada. Então, para vários fatores ali que estão envolvidos para o nosso crescimento espiritual. Nós estamos num mundo de provas e expiações, então é natural que, hora ou outra, se apresentem essas provas e essas expiações na nossa vida. Mas para isso, precisamos estar convictos de que não estamos sós, de que Deus, nosso Pai, de pura misericórdia e amor, está conosco, está pronto a nos ouvir as nossas súplicas, os nossos pedidos, os nossos anseios, desejos e tudo mais. Como disse o texto, nós podemos pedir para os espíritos intermediários, também às vezes nós temos uma afinidade com algum santo, o que é normal, nós podemos pedir até a ele, mas tendo a certeza que eles servirão essas falanges de amor que se envolvem ao redor desses espíritos que denominamos como santos, que foram espíritos que trabalharam no bem, vão ser intermediários da nossa prece e que eles não têm o poder de decidir ou de fazer ou tomar atitudes sem o aval de Deus. Então eles vão ouvir, vão levar a Deus, mas Deus é que vai realmente chancelar o nosso pedido, o nosso desejo, né? Então nós podemos orar pelos vivos, podemos orar para os nossos familiares, podemos orar para os espíritos desencarnados, né? Pedir que eles estejam numa situação boa. Quando os nossos amigos, familiares desencarnam, pedir, né, para que a espiritualidade possa socorrê-los,
possa encaminhá-los para locais de atendimento, de amparo, de auxílio, que eles possam despertar em paz, que eles possam aceitar esse novo momento e nós também, né? Que nós nos mantenhamos resignados no caminho do bem, no caminho da luz, no caminho da paz e do amor, né? Podemos pedir também pelos animais, pelos nossos irmãos que não temos relação alguma, pelos políticos que estão aí nos postos de decisão, né? Então nós podemos pedir para todos, espíritos encarnados, espíritos desencarnados, aos animais, pedir para que o nosso planeta possa se regenerar no sentido do meio ambiente também, que está passando por tantas dificuldades, está sofrendo, né? O nosso planeta sofre nesse sentido, os animais estão sofrendo com o desmatamento, com as queimadas, pedir para que Deus ajude, ampare esses animais, que eles sejam socorridos, né? Então nós temos um mundo de possibilidades em relação à prece, e quanto antes nós soubermos disso, melhor, né? Então, para quem tem uma criança em casa, vamos fazer a prece com essa criança, vamos ensinar ela desde pequenininho essa ferramenta, né? Que é a comunhão com Deus, com os nossos espíritos amigos. Vamos fazer a prece com eles também, que assim eles já vão aprendendo, já vão tendo essa sensibilidade que às vezes só aprendemos com a idade mais avançada. Vamos ensinar para os filhos, para os sobrinhos, para os netos, vamos fazer a prece com eles, que isso vai ser uma grande atitude da nossa parte, porque eles vão poder, no momento em que tiverem medo, no momento em que se sentirem inseguros, lembrar dessa possibilidade de falar com Deus, com nossos amigos espirituais, e isso com certeza vai auxiliá-los, porque no momento em que fazemos a prece, nós sentimos aquela vibração, nós sentimos aquela sensação boa, nós nos sentimos amparados, nós nos sentimos protegidos no momento em que nós falamos as palavras que vêm do nosso coração, que vêm do nosso sentimento, né? Mas é importante que a gente use esse ingrediente, sentimento. Nós precisamos sentir cada palavra que nós falarmos, nós precisamos pensar em cada palavra que nós falarmos. Não fazer da boca para fora, porque isso não vai adiantar em nada, né? Nós não vamos nos sentir bem com isso também, né? Então, nós podemos fazer a prece em todos os lugares, para todas as pessoas. Podemos ensinar essa prece, podemos fazer a prece no momento em que vamos nos alimentar. Agradecer aquele alimento, isso é um hábito muito positivo mesmo. Nós tomamos banho todos os dias, nós nos alimentamos todos os dias, tem tantas coisas que a gente faz todos os dias, é mais de uma vez por dia, como escovar os dentes. Por que não fazer a prece várias vezes ao dia, meus irmãos? Vamos criar esse novo hábito, vamos fazer a prece ao acordar, ao nos alimentarmos, agradecer esse alimento em que está na nossa mesa, porque sabemos que tantas pessoas não têm alimento para comer. Então isso é algo que nós devemos ser muito gratos a Deus pelo alimento, agradecer a Ele com poucas palavras. A prece não precisa ser uma prece longa, a prece não precisa ser com palavras bonitas e palavras difíceis. Com poucas palavras, colocando a emoção, estando presente naquele momento, basta, né? Vamos fazer a prece nos momentos em que estamos sentindo vontade. Vamos fazer a prece ao deitar, pedindo proteção e agradecendo ao dia. Enfim, amados irmãos, fica o convite para que todos nós coloquemos no nosso dia a dia mais esse hábito, o hábito da prece. Quando nos sentirmos felizes, quando nos sentirmos satisfeitos, só agradecer, não pedir mais nada,
Só agradecer a Deus por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que ainda seremos. Tendo sempre a confiança de que Deus nos ouve sempre e tendo sempre a certeza que nós vamos receber aquilo que for necessário para o nosso crescimento. Então, amados irmãos, muito obrigado por tudo, obrigado por terem estado presentes nesse momento. Até a próxima. Tchau. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site